João 14. É uma palavra bem conhecida nossa. Mas a palavra se renova e você medita na palavra e o Senhor fala muito com a gente. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vou preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus, em nome de Jesus, já sentimos a Tua presença tão tremenda nesse lugar. E te pedimos mais uma vez, traz uma palavra do Teu coração para nossos corações. E que nossos corações estejam como terra fértil para receber a Tua palavra. E tira, Senhor amado, do nosso meio todo tipo de impedimento. Espírito Santo, completa essa palavra em cada coração que vai receber. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Essa palavra, João 14, ela tem tantos mistérios. Mas é interessante que os mistérios bíblicos, eles são simples. A gente que complica muita coisa. E esse afã de querer trazer invenções e muitas vezes mostrar algo novo, nós deixamos a simplicidade da palavra que está e que foi nos dada. Mas o Espírito Santo tem trazido nesses dias, em muitos lugares, em muitas casas, tem trazido a simplicidade da palavra, aquilo que o Senhor quis mostrar para nós. E quando você pega João 14, você vê tantos mistérios, eu quero só me deparar aqui nesse que eu vou trazer hoje. Ele está dizendo aqui: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E quando você vai analisar mais profundamente esse não se turbe, você vai ver que a palavra mais apropriada do hebraico e do grego é adesão, aderir. Jesus está trazendo uma ideia no início de João 14, que você começa a entender tudo aquilo que ele fala. Ele está dizendo: olha, assim como vocês tiveram adesão e aderiram ao Pai, eu quero que vocês também venham me aderir. Aí eu fui pegar, simples, antigamente a gente consultava muito o Aurélio. Eu fui pegar a palavra adesão. Adesão, aceitação de uma ideia, doutrina, um modo de vida, manifestação de aprovação, admiração, apoio, reconhecimento, participação e associar-se a alguém. Jesus, ele está começando um capítulo dizendo: assim como vocês aderiram ao Pai, eu quero que vocês venham aderir a mim, as minhas ideias, isso que eu estou trazendo novo. E ele começa a trazer aquilo que ele quer trazer como ideia, para que as pessoas venham aderir, comprar aquela ideia, estar com ele, reconhecê-lo. E ele começa a falar sobre um casamento. Ele começa a trazer um passo de um casamento judeu. Um casamento que era realizado naqueles tempos. E nós já pregamos isso, o diácono Adriel já pregou, alguns irmãos já pregaram, que ele diz bem claro sobre a tradição do casamento. Ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Só para relembrar os irmãos, o casamento judeu era assim. O noivo chegava, pedia a mão da noiva em casamento. Então já era declarado o casamento ali. Mas o ato não podia ser realizado porque ele tinha que preparar uma casa e tinha que ter uma festa. Então o noivo saía, a noiva ficava ainda na casa do pai, na casa dos familiares.
mas o noivo saía para preparar o lugar, arrumar o lugar, ele saía para preparar a festa e viria buscar a noiva. E ele dizia: me espera que eu vou preparar o lugar e volto para te buscar. Olha que coisa tremenda e interessante. Eu estou dando só uma revisão rápida naquilo que a palavra está dizendo aí. Ele está dizendo: eu vou, mas na casa do meu pai há muitas moradas. Só que ele não poderia usar as moradas do pai. Ele tinha que construir uma morada para a noiva. Olha que coisa tremenda. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Parece até uma coisa meio esquisita, mas como é que ele diz que vai preparar o lugar? Ele não podia usar a morada do pai. Ele tinha que preparar uma morada para a nova noiva, para a noiva dele. Então ele volta para casa do pai, mas só que ele vai usar o terreno do pai. Diga para o teu irmão: ele usou o terreno do pai, que era a herança dele. Olha que coisa tremenda, quando você começa a pensar naquilo que está aqui. Ele volta para casa do pai e diz: eu vou, mas lá tem moradas, sabe? Moradas de Yahvé. Ele era o Yeshua, e diz: lá tem as moradas celestiais do meu pai, mas eu vou usar o terreno do meu pai e vocês vão para lá. Eu estou indo, mas vocês vão, porque eu vou e volto para buscar vocês. Fiquem aí, mas eu vou deixar um tutor, eu vou deixar alguém tomando conta de vocês. Importa que eu vá, mas o meu pai vai enviar um tutor para tomar conta de vocês, e ele vai trazer presente. Aí eu me lembro lá do servo, lá que Abraão, faz o seguinte: ele manda para buscar uma noiva para Isaac, e ele manda lá o seu servo, manda lá o Eliezer, manda lá buscar a noiva, e ele vem, o servo vem com presente. E a Bíblia diz o seguinte: enquanto Isaac está lá preparando o lugar na casa do pai de Abraão, está preparando, manda o servo lá ajudar a noiva, mas manda ele com presente. Jesus diz: importa que eu vá, para que ele, o Consolador, venha. Então ele foi, mas o pai enviou quem? Um servo. Para quem? Para estar conosco, nos dirigindo, nos ajudando, nos lembrando, nos ensinando. Você pode dar um glória a Deus para isso? Olha só como é que a história vai desenrolando num simples aqui, você lendo o versículo pensando isso. E ele está dizendo: olha, eu vou preparar o lugar. Só que há umas conversas aqui interessantes dentro disso. E ele diz: vocês sabem o caminho. E Tomé levanta e diz: mas qual é o caminho? Ensina-nos o caminho. E ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí vem um mistério tremendo aqui para a gente desenrolar. Aí vem algo aqui tremendo para desenrolar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele declara isso e diz isso? Quando você vê, na fundação do mundo, Deus tinha um propósito. E a Bíblia diz que estava oculto em Deus e em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. E Deus cria todo o universo, e dentro desse universo ele cria um planeta chamado Terra, e ali coloca um homem num lugar chamado Éden, e coloca um jardim. E Deus coloca ali e cria um homem. E ali depois de cria o homem, ele cria a mulher da costela do homem. E ele começa a ter um relacionamento com um homem, porque Deus queria uma família. E Deus começa a trazer um relacionamento, intimidade, conexão. Deus vinha todos os dias, na virada do dia, conversar com os homens. Tanto é que ele queria uma família que ele disse para Adão: crescer e multiplicar e povoar a terra dentro do Éden, dentro do mundo sobrenatural, onde Adão e Eva simplesmente não eram eternos, porque eterno só Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estavam ali, juntos, estavam ali, não tinha doença, não tinha morte, não tinha nada, e eles começam a se multiplicar, e a multiplicação começa a ser tão grande que Deus manda se casar. Ele vai lá instituir o casamento, deixará pai, o homem, o varão deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Isso dentro do paraíso. Não estou dizendo nada novo, não estou trazendo uma teologia, eu estou lendo a Bíblia. Aí as pessoas querem inventar, sair da simplicidade. Aí quer dizer que Adão e Eva, depois que saíram do paraíso, tiveram filhas, mas a Bíblia não fala das filhas, e elas foram crescendo. Aí depois que Caim mata Abel, ele vai andando, e essa caminhada é tão grande que as filhas crescem e fazem uma cidade. Então depois de Adão e Eva teve que ter mais filhos, para que estivessem lá, coabitassem com as irmãs, para formar uma grande cidade, porque quando Caim sai dali, ele encontra uma cidade edificada. Não é nada disso, é porque Deus mandou e ordenou que o homem se multiplicasse
dentro do paraíso, e no paraíso haveria casamento, e ali tinha um relacionamento. Estou dando só um toquezinho para os irmãos ficarem espertos aí em tudo aquilo que está na internet aí. Aqui nós temos comida boa, graças a Deus. Deus tem trazido homens e mulheres nessa casa, nesse púlpito, que trazem a palavra do Senhor. E Deus vinha, porque tinha relacionamento com aquele povo todo. Deus já estava com relacionamento. Começa a pensar sobre isso. Viaja, meu irmão. Deus estava ali, vinha, conversava, mas o relacionamento foi quebrado. A conexão foi quebrada pelo pecado original. Porque Deus fala com Adão: dessa árvore você não pode tocar, dessa árvore você não pode comer. E diz para Adão: é isso, isso. Eva não tinha sido ainda formada. Eva não escutou essa palavra de Deus para Adão. Quem passou essa palavra para Eva foi Adão. E por isso que Eva, quando é enganada pelo diabo, enganada, ele engana com mentira. E em dúvida, ele diz: foi assim que Deus fez. Os irmãos sabem disso, que já estudamos isso sobre aqui. E começa a trazer mentira, e diz: se tu tocar, ou se tu comer, tu vai morrer. Deus não falou nada disso. Ele começou ali a enganar, e Eva cai. Quando Eva cai, peca, e leva Adão também a pecar. Quando os dois pecam, o caminho é fechado. Repita comigo: no Éden, no pecado de Adão e de Eva, o caminho é fechado, é bloqueado. Há separação, não tem relacionamento, não tem mais intimidade, acabou a conexão. Mas só que Deus tinha que restaurar o caminho. Os irmãos já estão pegando isso aí. Oh, glória a Deus. Deus tinha que restaurar de novo o caminho. Tinha que trazer de novo o relacionamento. Tinha que trazer de novo a conexão. Ele tentou várias vezes, através da tenda da revelação de Moisés, onde ele falava face a face com Moisés, mas só podia falar com Moisés. Tentou depois no tabernáculo de Moisés, tentou na tenda de Davi, no tabernáculo de Davi, tentou no grande templo de Salomão, mas não conseguia, porque o homem cada vez mais ia pecando, e o caminho não conseguia ser de novo desbloqueado ou aberto, porque ele foi fechado por mentira, e só a verdade poderia reabrir o caminho. Dá uma glória a Deus aí, irmão, já está pegando isso aí? Aleluia! O caminho só poderia ser desbloqueado pela verdade, porque nós teríamos que ter vida de novo, e só poderíamos ter vida de novo se o caminho fosse desbloqueado, e seria desbloqueado pela verdade, e se fosse desbloqueado pela verdade, nós chegaremos ao Pai, que é a vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Por isso que havia um mistério oculto em Deus, e esse mistério estava em Jesus, e o relacionamento ficou tão ruim, o caminho ficou tão bloqueado, que Deus chega ao ponto de ficar 400 anos sem falar com o homem. Um período interbíblico, Deus fica 400 anos sem falar com o homem. Porque uma das últimas palavras proféticas de Deus para o homem, olha que coisa terrível: as suas ofertas eu tenho como esterco. Malaquias, olha que coisa. O melhor tu dá para os príncipes, para o rei, e o pior tu vem dar para mim. Eu tenho essa oferta como esterco. Olha a que ponto chegou o relacionamento, a intimidade, a chateação de Deus com o pecado. Segura nisso aí. Por isso que nós temos que dar mais a Deus do que a mamão. Porque se nós damos mais a mamão, mais as outras coisas, como vemos ofertar a Deus, Ele tem, como os irmãos sabem, Ele não aceita o resto. Se Ele deu tudo, Ele quer o teu tudo. Toca no teu irmão e diga assim: entendeu isso? Ele quer o teu tudo. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Está pegando, mas dá glória a Deus aí. Aleluia. E tem um plano tremendo. Um plano, porque Deus amou o mundo, e Deus amava de tal maneira que Ele queria que o caminho fosse desbloqueado. Mas não tinha ninguém que pudesse fazer isso. Mas o amor dele foi de tal maneira por mim, que ele enviou seu único filho, para ter a missão de desbloquear o caminho. Oh, glória a Deus! E eles não estavam entendendo, quando Jesus estava aqui na terra, ele veio alinhar de novo. O Paulo diz que Jesus alinhou de novo o céu e a terra.
Jesus trouxe de novo a conexão entre o homem e o Pai, o relacionamento entre o homem e o Pai, a intimidade entre o homem e o Pai. 400 anos sem falar com o Pai, 400 anos sem dirigir do Pai, 400 anos sem ouvir a voz do Pai, 400 anos sem abraçar o Pai, mas Ele estava com saudade, nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para restaurar o caminho. E a restauração não seria fácil, porque a restauração seria através da verdade. Glória a Deus. Porque nós temos que ir de novo a Deus. E não há outra definição de Deus do que Deus é vida. E Ele é bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai através de mim. Oh, meu Deus. Há várias formas de chegar ao Pai. Não. Eu posso chegar ao Pai de várias formas. Não. Eu posso chegar ao Pai por homem tal, eu posso chegar ao Pai por fulano de tal, eu posso chegar ao Pai por não sei o quê. Não. Qual é a única maneira de chegar ao Pai? Foi quem desbloqueou o caminho através da verdade para que tivéssemos vida e vida com abundância. Aleluia! E Ele diz: eu sou o caminho. E eles não estavam entendendo isso, e Jesus estava dizendo: vocês conhecem o caminho. Eles não entendiam aquilo, porque eles estavam de frente do caminho e da porta. Oh, glória a Deus. Vou falar igual pregador famoso: vocês não entenderam, vou falar não para vocês dar glória a Deus. Se não der glória a Deus, eu vou descer do púlpito. Eles estavam diante da porta e do caminho, ou seja, ele dizia: eu sou a porta, aleluia, eu sou o caminho, ninguém vai chegar diante do Pai, da vida eterna, gozar das moradas celestiais, se não for por mim. Aleluia! Que coisa tremenda! E ele veio para restaurar o caminho. E essa restauração do caminho teria que ser por sangue. Porque o pecado era aspergido por sangue. Mas só que o homem chegou a tal ponto que não tinha mais como. Lá no tempo de Jesus, os vendilhões, as pessoas vendiam pomba, vendiam boi, o cara lá trazia um boi legal, mas chegava lá, o sacerdote, os amigos: não serve não, tem que ser o do sacerdote. Aí cobrava um dinheirão. Aí Jesus falou assim: cambada de cambistas, trocando a minha glória por dinheiro. Vocês não estão entendendo o que eu vim fazer. Mas para que isso acontecesse, para desbloquear o caminho foi bloqueado através da mentira. Ele teria que ser aberto através da verdade. E só tem uma verdade, que seria o Logos de Deus, a palavra. E Ele era a palavra. Ele era a verdade. Ele era a ressurreição e a vida. Ele era a porta. E eles não entenderam quando Jesus tinha que ir para a cruz. Porque sangue de animais não serviam mais. Mas tinha que ser um homem sem pecado, sem mácula. Quem? Ninguém. Ninguém pagaria esse preço. Porque a Bíblia diz que nós pecamos no nosso nascimento. Todos nasceram através do pecado. Por isso que eu preguei aqui no domingo passado sobre a adoção. Que Maria foi a primeira barriga de aluguel. E José foi o primeiro pai adotivo. Ou seja, não houve ali interação nenhuma, nem do homem e nem da mulher para Jesus. Porque o sangue que vem da criança é o sangue que vem do pai. Então o sangue que estava de Jesus correndo era o sangue do pai. Então simplesmente Maria era uma barriga de aluguel. E ela entendeu e aceitou ser a barriga de aluguel. Mesmo problema que ela poderia passar. Porque se José não aceita que ela era uma barriga de aluguel, ela seria apedrejada e morta. E se ela foge, Jesus seria um filho bastardo. Mas José entendeu a voz do anjo e adotou aquela criança, porque haveria uma adoção, porque nós seríamos adotados, aleluia! E Jesus vem, mas só que ele vem restaurar o quê? O caminho, a conexão. E Israel é chamado o tempo todo de noiva.
E Deus fala em Isaías 54, 55, em vários trechos, chama dizendo, eu sou o teu marido. Quando Jesus fala com aquela mulher lá de Samaria, samaritana, ele pergunta sobre ela, sobre o marido. E ela diz, não tenho marido. Ele diz, disseste bem, tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é teu. Ele está dizendo, olha, os fenícios já te dominaram, os gregos te dominaram, os persas te dominaram. Hoje tu é dominado por Roma e não é teu marido. Você está de frente do verdadeiro marido. Mas só que a noiva que estava preparada o rejeitou. Diga para o teu irmão, a noiva rejeitou, e agora? Como é que o caminho foi aberto? Mas tinha uma noiva, escrava, rejeitada, que ninguém dava nada por ela, e ele se apaixonou por essa noiva. Ninguém queria nada com essa noiva, mas ele se apaixonou por essa noiva. Essa noiva somos nós, é a igreja do Senhor. E a noiva entendeu e aceitou o noivo, porque ele disse, eu sou o caminho. E ele vai à cruz. E as pessoas não entenderam quando Jesus foi à cruz. Ele não ia abrir o caminho, ele precisava ir à cruz para abrir o caminho. Ele precisava que o sangue dele fosse derramado e aspergido, porque seria o sangue de um inocente. Quando o sangue dele bateu na terra, a terra clamou o parente mais próximo daquele homem inocente. E o parente mais próximo daquele homem inocente era o Pai, aleluia! E o céu ficou em trevas, escureceu, porque ele tinha declarado, este é meu filho amado, em quem me comprazo, aleluia! E Jesus é resgatado, porque quando Jesus morre, o sangue cai no chão, e ele declara a última palavra, tetelestai, tudo está pago. A Bíblia diz que o véu se rasgou no templo. Tem uns amados que diz que, não rasgou. Vai pela Bíblia. O véu se rasgou, de cima para baixo. Era desse tamanho aqui, meu irmão, o pano. Não tinha como rasgar aquilo. Quando o véu se rasga, sabe o que está significando aquilo? O caminho foi aberto. Vamos falar de novo. Jesus morre, o sangue bate, o véu se rasga, o caminho foi aberto. Aleluia! Oh, glória a Deus! Por isso, quando ele vem ali, carregando a cruz, cansado, aquelas mulheres chorando por ele, chorando, lá botaram, secaram o seu rosto, e ele vira e diz, não chore por mim, chore por vossos filhos, porque eu não estou caminhando para a derrota, estou caminhando para a vitória, eu estou indo abrir o caminho. E Jesus abre o caminho, e ele é o primeiro a passar pelo próprio caminho, que ele é o caminho. Que isso, pastor Sérgio? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Romanos. Romanos 8. Romanos 8. Ele foi o primeiro. Que isso, pastor Sérgio? Foi o primeiro. Primeirão. Romanos 8. Vamos ler o 29 em diante. Romanos 8, 29. Porque o que dantes conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E os que chamou, a este também justificou. E os que justificou, a este também glorificou. Aqui é algo interessantíssimo, está falando de primícias. Está falando que ele foi o primogênito. Ele foi a primícia. E o que acontecia com a primícia? A palavra diz em Êxodo 22, Êxodo 23, Deuteronômio 26, quando você pega ali sobre as ofertas, falava da primícia, que as primeiras coisas, primícias primeiro, a primeira colheita do fruto, a primeira lá da manada, da ovelha, você tinha que pegar e tinha que oferecer a Deus. Porque aquilo significava o seguinte, se você deu primeiro a Deus, toda a colheita vai vir. Se você pegou uma parte da colheita e pegou como primícia e disse, é de Deus,
quer dizer que toda a colheita vai vir. Quando diz que ele é a primícia, ele foi o primeiro a passar no caminho, dizendo, eu sou a primícia, Pai. Ou seja, a noiva está chegando aí, aleluia, vai ter uma grande colheita, oh glória a Deus. E a noiva está chegando aí porque eu vim preparar lugar, e eu vou voltar, e eu vou buscar a minha noiva. Aleluia! Oh, aleluia! Imagine o caminho. Ele é o próprio caminho. Ele chega na presença do Pai e diz, eu sou a primícia. Pai, eu não vou poder ficar sentado um pouco no trono não, porque eu tenho preparado lugar para a minha noiva. Eu tenho que preparar moradas no teu terreno. Eu tenho que preparar uma grande festa para receber. E quando tudo estiver preparado, Pai, eu só espero que tu dê a ordem, porque eu vou buscar a minha noiva. Assim declarou aquele anjo que quando o pessoal olhando os galileus, está olhando para o céu, porque assim como ele foi, ele vai voltar para buscar vocês. Há uma promessa, ele está preparando o lugar lá no céu, na casa celestial, vamos morar eternamente com ele. Está chegando o dia, a trombeta vai soar, oh glória a Deus. Mas nós não vamos ser como as virgens que não foram prudentes. Eu canso de falar isso aqui, meus irmãos. Eram virgens, eram prudentes, eram de Deus, foram chamadas porque eram santas, eram separadas, mas no decorrer do tempo, o óleo acabou. Esse óleo não é o óleo do Espírito Santo. O Espírito Santo não acaba na tua vida. Não caia nessa lorota. Não caia dizendo, o Espírito Santo está um pouquinho em você, está 50%. Ele vem na plenitude, está na plenitude sobre a tua vida. É só você deixar Ele controlar que você vai ser cheio da presença dEle. O que aconteceu com aquelas virgens é o que está acontecendo hoje com a noiva. É apostasia, e nós estamos deixando de fazer a obra, nós estamos deixando de nos alegrar mais, nós estamos mais preocupados com os problemas da vida, mas o Senhor está dizendo, enche as tuas lamparinas, aleluia, o noivo está chegando, e uma voz vai ressoar, aí vem o noivo. É interessante que no casamento, em todos os casamentos, se esperava a noiva. Em todo casamento se espera a noiva. Até quando eu fui entrar, meu irmão, tem gente que nem levanta para ver o noivo. O nego não está nem aí para o terno do noivo. A gente se arruma legal, botei uma beca legal, botei lá um esquema, até tal. E ninguém, entrei com a minha mãe, o pessoal até conversando. Mas quando a noiva vai chegar, é tudo vestido branco, mas é a noiva. A noiva vai chegar, tem até música especial, e trombeta e tudo. O pessoal quer ver a noiva. Mas só que aqui é uma história diferente. É a noiva que está esperando o noivo. É a noiva que tem que manter a tocha acesa. É a noiva que tem que estar ali, deixar a apostasia para o lado, o esfriamento de lado e falar, eu estou esperando o noivo, mas você está passando problema, mas o noivo está chegando, mas tu está passando isso tudo, o noivo está chegando, olha, levanta, porque o noivo está chegando, vai encher as tuas lamparinas, esse óleo é óleo de visão, sem visão, a terra, a noiva é corrompida, mas nessa noite que o Espírito Santo nos encha de novo com visão, aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia! Como é que está a tua visão? Como é que está a tua obra na igreja? Como é que está o teu tempo para vir na casa do Senhor? Eu estou falando isso como um pastor que tem me preocupado muito com isso. Como é que está o teu dia a dia? Como é que está a tua quarta-feira? Como é que estão os teus dias de vir num culto? Como é que está o teu domingo de manhã? Olha, o que nós temos dado, como é que está a nossa lamparina? Isso é visão. Braseiro, brasa fora do braseiro vai esfriar. Não falte o teu compromisso com o noivo por qualquer coisa. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? O preço foi muito grande para de novo abrir o caminho, desbloquear o caminho. E Satanás tenta nos trazer de novo a mentira para bloquear o nosso caminho. Entendo o que eu vou falar nessa noite. Satanás tenta trazer mentiras, enganos, sofismas sobre nossas vidas para nos bloquear o caminho. Mas diga não à mentira. Você foi chamado para andar na verdade, aleluia. Você foi chamado para adorar em espírito e em verdade, aleluia.
porque é a verdade que te faz andar pelo caminho. Então, nessa noite, eu quero pedir para você reconsiderar como está o teu tempo. Eu ia fazer um esquema, mas está bem que eu não fiz, mas eu quero ver se tem algum Oswaldo de Souza aqui. Os antigos sabem que era um matemático, Oswaldo de Souza. 1 minuto tem 60 segundos. Caramba, hein? Aí, Rocha, confio em você. 1 hora, nós temos 600 segundos. Oswaldo de Souza, me ajuda, não me derruba. Então eu começo a pensar, se 1 hora eu tenho 600 segundos, em 24 horas eu tenho quantos minutos? Em 24 horas eu vou ter, você multiplicando 24 por 60, vai um, vem aqui, ali, 1440. Pô, meu irmão, eu estou um tempão fora, entendeu? Me criticaram. 1440, dá glória a Deus aí, acertei. Agora o outro não vai dar não, o outro vai ter que botar aí. Se em 24 horas eu tenho 1.400 minutos, em 24 horas quantos segundos eu tenho? Vai lá para 30 e tal, vê aí. $36.400. 86 mil? Então, olha só, quanto a gente tem. Alguém pode, eu quero terminar assim, alguém pode aí do audiovisual, olha para mim. Oi? Pessoal do audiovisual, dá um sinal aí. Glória a Deus. Coloca aqui um cronômetro de 1 minuto. Que são 60 segundos. 1 minuto. 1 minuto. Coloca um cronômetro aqui, decrescente, 1 minuto. 60 segundos, 59, 58. Dá para colocar aí? Ó, vamos lá. Bota 1 minuto. Pode mandar. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo pelo dia que tu me deste, Pai, porque tu é um Deus tremendo, tu é um Deus poderoso. Eu te louvo pela minha família, te peço que esse dia seja um dia abençoado. Eu quero te louvar, me dá, Senhor amado, a oportunidade de falar do teu nome. Haja cura sobre a minha família. Senhor, eu oro pela igreja SEAD. A igreja SEAD é uma bênção. Visita cada membro agora, Senhor amado. Derrama da tua glória nesse dia. Que esse dia seja um dia marcado para cada membro. Que haja multiplicação em todas as áreas, Senhor, da vida dos teus servos, Pai. Eu te louvo porque a tua palavra declara, Senhor amado, que tu guarda a saída, tu guarda a entrada no Salmo 121. E eu te louvo por isso, Pai. Eu te agradeço pela tua presença, que esse dia possa ser um dia que eu possa te adorar, falar de ti, que eu possa pregar o teu evangelho, Senhor amado. Eu te agradeço por esse dia, pela noite que tu me deste. Tu és um Deus tremendo, tu és um Deus maravilhoso, e eu glorifico o teu nome, em nome de Jesus, assim eu te agradeço, amém. Diga para o teu irmão, uma oração de 1 minuto, diga para ele. Imagine o que você pode fazer em 1.440 minutos e 86 mil quebradinhos de segundos. Desse dia, quantos segundos ou minutos ou hora você tem dado a esse Deus que abriu o caminho? Fique de pé, amada igreja do Senhor. Louvor, por gentileza. Eu quero orar com você nessa noite, para que essa palavra venha sobre nós, você medite sobre isso. Quando ele diz, eu quero que vocês venham aderir a mim também.
Jesus estava trazendo um pai diferente, mas ele estava clamando para que aquele povo viesse a ter adesão com ele, aderisse à sua ideia, porque ele viria a restaurar o caminho que foi bloqueado. Ele veio trazer a verdade, ele veio trazer a palavra, porque a palavra é a verdade. E quando nós entendemos que nós temos que passar pelo caminho com inteireza de coração, com santidade, porque o que fechou o caminho foi o pecado, e que nos abre de novo o caminho todo dia é a santidade ao Senhor. Não abra mão da santidade do Senhor na tua vida. Não abra mão dessa conexão. Por isso que eu pedi para passar aqui os segundos, os minutos, as horas, para dizer para você, se você passa um dia inteiro sem ter uma conexão, um relacionamento, uma intimidade de novo com Ele, você está dizendo, não valeu a pena você desbloquear o caminho, aleluia. Mas quando você pelo menos ora 1 minuto, quando pelo menos você declara 1 minuto, você está dizendo, valeu a pena o sacrifício, aleluia. Oh, valeu a pena o sacrifício. Por isso que eu digo para você, igreja, haja o que houver, não deixe a presença do Senhor. Haja o que houver, não deixe o devocional do Senhor. Haja o que houver, não levante sem orar, não levante sem ler a palavra, não passe um dia todo sem falar, valeu a pena. Tu abriu o caminho, valeu a pena o sacrifício. Imagine Jesus passando pelo caminho e olhando para trás e dizendo, eu sou o primeiro, mas depois a noiva vai estar entrando por esse caminho. A noiva. Mas infelizmente, quando ele fala de 50%, eu vou ser bem literal, são as virgens. 50% perderam a visão na caminhada, não deixaram de ser virgem, não deixaram de estar na igreja, não deixaram de congregar, não deixaram de esperar o noivo, mas perderam a visão. Que nessa noite, o noivo, através do Espírito Santo, venha restaurar a nossa visão. Você sabe como está a tua visão? Você sabe como está o teu dia com Deus? Você sabe como está o seu dia a dia? Eu não sei como é que é o seu dia a dia. Eu não sei como é que é o teu levantar, eu não sei como é a tua noite, eu não sei o tempo que tu perde na internet, eu não sei o tempo que você perde no trabalho, eu não sei o tempo que você perde em algumas outras coisas, mas você sabe o tempo diário que tu tem dado a Ele. Diga para o teu irmão que está ao teu lado, o caminho foi aberto para nós. Nós podemos falar com Deus a todos os momentos, aleluia. Não há mais separação, Ele nos ouve. Mas às vezes, por tantas coisas que nós passamos, sim. E eu digo para você, só Deus sabe o que você passa em você. Só Deus sabe as poucas forças, às vezes, que nós temos para restaurar e desbloquear o caminho. Mas Ele nos mandou o Espírito Santo para nos fortalecer. Volte para o caminho. Volte a encher a lamparina.